Faça chuva, faça sol, há sempre um movimento muito grande de caminhões na BR-163 no norte do Brasil. E não é só por causa da produção agrícola que escoa por ali, não. Imensos troncos seguem para serrarias e fábricas de móveis em todo o país. Na quarta reportagem da série Aventura na Estrada Esquecida, nossa equipe acompanha a luta contra a extração legal das árvores da Amazônia. As castanheiras do Brasil podem chegar a 50 metros de altura e levam décadas para crescerem imponentes. Mas por causa do desmatamento, a espécie está ameaçada de extinção. Do final de abril até setembro, chove muito pouco nesta região da Amazônia. É época de seca. E é nessa época que aumenta o desmatamento pela facilidade de levar a madeira. E é nessa época também que o IBAMA intensifica a fiscalização. Todos os dias, 68 agentes do IBAMA e também do Instituto Chico Mendes Bill fazem esse trabalho em conjunto. O Instituto Chico Mendes é responsável pela preservação de toda essa área. Esse trajeto é um trajeto bem difícil para os agentes, é um trajeto de estrada de chão complicado, se chover não volta. A gente está entrando agora no local onde já dá para perceber que tem muita árvore no chão. Essas estradas, elas são abertas no meio da mata para levar todo o material retirado, para levar, por exemplo, as árvores retiradas. É sempre assim aqui dentro? Inclusive, eles colocaram aquela tora de madeira para dificultar o nosso serviço aqui. Tivemos que serrar e empurrar para poder chegar no local de desmatamento. Dá uma olhadinha no tamanho destes troncos. Agora, quem serra isso trabalha muito rápido. Para serrar uma árvore dessas, o profissional leva em média 15 minutos. E olha só o tamanho disso. Nós tivemos que parar por aqui porque existe um perigo quando a gente passa por esses locais, porque muitas árvores elas são cortadas quase que pela metade. E aí é o vento que acaba derrubando. Essa, por exemplo, acabou entrando aqui no nosso caminho e a gente vai ver como é que vai fazer para continuar a nossa viagem. Para ficar aqui na mata, tem muito mosquito, a gente passou repelente e tem que colocar um boné, porque apesar do sol não estar forte agora, a mata ela é úmida e muito quente, a gente não percebe, mas aos poucos vai se queimando completamente, aí fica bem difícil a viagem. Os agentes seguem o caminho de destruição para alcançar os desmatadores. É um jogo de gato e rato. Aqui são várias toras de jatobá, uma em cima da outra. E não faz tempo que eles fizeram isso. Eles passaram por aqui muito rapidamente, eles vão derrubando, vão abrindo estradas e a mata vai ficando desse jeito. Os agentes estão ouvindo um som de maquinário. Mas aqui no meio da Amazônia, as coisas nem sempre são o que parecem. Os barulhos enganam e tem vento, tem tudo. Você ouve a motosserra, aí você começa a seguir. Daqui a pouco a impressão que você tem é que a motosserra andou para cá, mas na verdade é a sua audição que está sendo enganada pelos outros fatores da floresta. A busca continua por horas, mas em vão. E tudo isso que sobrou no chão precisa de um destino. Essa tora está sendo inutilizada, de forma que ela não possa ir para nenhuma serraria, né, que era o objetivo dos infratores. Colocando esses pregos, né, ou utilizando a motosserra para fazer furos nessa madeira,
essa madeira fica impedida de ir para o mercado. Toda essa área derrubada, essas árvores derrubadas, vão ser centenas de anos para a gente voltar a ter uma árvore desse tamanho, né? Então, tem gente que fala, mas é cheio de muda. E é uma muda dessa pequena em 1 milhão que vai chegar a ficar desse tamanho aqui. Nem nós, nem eles ganhamos a guerra. Só a natureza que perdeu. Em outro ponto de desmatamento ilegal, a 600 quilômetros de distância, o prejuízo foi além do meio ambiente e atingiu em cheio os direitos humanos. O trabalhador, você sabe que tem direito à alimentação, alimentação, o pagamento, tá entendendo? Moradia digna, vocês todos moram só nesse barraco aqui? É, tudo aqui. Os trabalhadores voltaram para suas famílias, mas a madeira foi vendida em algum ponto do país com notas esquentadas. A prática é comum no Pará, retirar madeira de uma área de preservação e colocar na nota que ela vem de uma região de reflorestamento. Um caminhão foi apreendido quando levava madeira ilegal para o interior de São Paulo. Não existe um teletransporte para essa madeira. Por quê? Essa nota foi retirada, a nota e o documento de origem florestal foi emitida, teoricamente, no Amazonas há 1 dia e meio atrás. A gente sabe que esse período, a movimentação nessa localidade do Amazonas, ele teria que passar pelo menos 500 quilômetros por balsa, ou seja, um transporte demorado, e mais 1.000 quilômetros por via terrestre, que em 1 dia e meio é impossível se fazer essa viagem. Em Rio Claro, no interior paulista, nossa equipe encontrou o dono da serralheria que esperava pela carga. Ele não quis gravar a entrevista, mas diz que não compra madeira ilegal e que tem um negociador que faz a intermediação. Por telefone, o negociador diz que não sabia por que a madeira tinha sido apreendida no Pará. Esse caminhão aí, por exemplo, eles alegaram alguma irregularidade tinha. Eu não sei o que é. A produtora rural Edilvana diz que o desmatamento ilegal vai continuar. Porque quem não desmatou no passado, quando era obrigado pelo INCRA para ganhar a posse da terra, está fazendo isso hoje. A gente precisa que o governo federal faça a mesma ação que faz com o IBAMA. Se o IBAMA tem 3 helicópteros, 50 caminhonetes, 100 pessoas para trabalhar, que a regularização tenha 10 helicópteros, 100 caminhonetes e 1.000 homens para trabalhar, porque onde anda a regularização na frente, não tem desmatamento. As dificuldades dos produtores rurais para transportar as safras pela rodovia e o futuro da BR-163, que ainda não foi concluída quase 40 anos depois da inauguração, são os temas de amanhã da aventura na Estrada Esquecida.